pessoal, seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, esse podcast que é feito para você, que quer se cuidar, que quer ter ativação de vida. Pois é, eu, Andréa Cunha, estou aqui à frente desse podcast, eu sou mentora, terapeuta e tenho esse cuidado de estar sempre trazendo informações que realmente contribuam para a nossa vida. E hoje, gente, eu quero falar de um tema que está bem na moda, o autocuidado. Pois é, se cuidar virou moda e isso é muito bom, porque cuidar de si mesmo é muito além do que você cuidar apenas da aparência. Quando a gente se cuida, a gente tem muito mais energia, muito mais disposição. E o autocuidado tem a ver com saúde. Pois é, saúde e também alta performance. Porque quando a gente se sente bem, a gente aceita quem a gente é, a nossa essência está ativada e a gente fica cheia de energia e com certeza a gente se empenha mais e tem melhores resultados. E, gente, para falar sobre essa transformação que é a nossa vida quando a gente está com autoestima bem alta, eu trouxe uma convidada que é exatamente exemplo de tudo isso que eu estou falando. Estou aqui com a Renata Lisboa, que é uma mulher maravilhosa, tá? Ela é fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em harmonização glútea e corporal. Renata está aqui com a gente, é um modelo de mulher que tem uma rotina maravilhosa, super ativa, mãe profissional realmente, que cuida, né, de corpo, cuida das mulheres. Exatamente. Renata, bem-vinda. Obrigada, Dé, é um prazer estar aqui com você, essa mulher linda que eu admiro tanto. E a gente está aqui, né, para falar desse autocuidado que está, entre aspas, como uma moda atual, graças a Deus, né? Porque antes era vista como um luxo, como algo secundário, e quando hoje em dia a gente coloca como uma prioridade, como uma rotina na vida. Então, o autocuidado virou isso, né? O fazer parte da rotina, é o olhar para si e se priorizar. Não adianta a gente querer cuidar de trabalho, de filho, sem antes a gente ter esse cuidado com nós mesmos. Exatamente. Maravilhoso que você trouxe a sua fala, porque antes de qualquer coisa tem a nossa energia, né? Tem a nossa disposição, tem o empenho que a gente tem. Então, tudo isso vem através do autocuidado, do olhar pra gente, né? Então, assim, Renata, dentro de tudo isso, como é que você acha que esse autocuidado pode contribuir com a alta performance? Quando você se cuida mais, quando você tem esse olhar para si, você busca se alimentar melhor, você busca dormir melhor, beber mais água, por exemplo, praticar uma atividade física. Hoje em dia a gente tem um leque de opções, né, para isso. A gente tem diversos... A gente tem um apoio, né, nesse quesito que pode estar potencializando, sim, para uma performance muito maior do que em qualquer área que você escolha, seja no esporte, seja numa academia, numa atividade física, e isso, o impacto, ele é totalmente positivo. Em diversas áreas, né, como você trouxe, né? Então, exatamente, assim, a gente tem um leque de opção. Até dentro de casa, né, como mãe, como esposa, como a gente tem muito mais disposição. Mesmo na vida, com os filhos, no trabalho, no dia a dia. E assim, né, tudo isso não vem de graça, né? Na verdade, ele precisa de empenho, precisa de uma rotina, precisa de fato você ter uma estratégia e constância na vida, Eu né? acho que a chave principal é a constância. E você, assim, né, como mulher, né? Gente, Renata é mãe de 3 filhos, tá? Então, assim, é uma mulher que, de fato, casada, ainda tem 2 enteadas. Exatamente. Como é que você consegue, Renata? Ainda é uma excelente profissional. Como é que você consegue, nessa sua vida, né, que é atribulada, ainda ter tempo também para se cuidar? Porque, assim, a maioria das pessoas dão desculpa que não tem tempo. Então, quando você passa a ter esse olhar para si e se priorizar, tudo ao redor flui, né? Você consegue ter um relacionamento melhor com seus filhos, com seu marido, com seu trabalho, muito mais saudável. Então, assim, é uma hora que eu dedico para mim, que vai influenciar todo ao meu redor. Não, e acaba influenciando, né? Incrível, totalmente. Assim, filhos, marido, todo mundo que você tá no seu ambiente vê a gente como modelo e inspiração. E assim, mesmo até que não consciente, até os funcionários que trabalham comigo e que já trabalharam comigo, é impressionante como mudaram essa postura, mudaram com relação à saúde, a tudo. Eu acho que o mais gratificante disso tudo é poder inspirar a saúde, porque não adianta a gente ver a estética sozinha, de forma isolada. É saúde acima de tudo. Com certeza. É uma questão, assim, de autocuidado. Ele está muito atrelado à autoestima.
a autoconfiança e, claro, a esse resultado que a gente está falando, né? Que é muito positivo na vida como um todo, e que reflete de dentro para fora. Você fica mais feliz, você fica mais sorridente, você consegue... Mais disposta, né? Mais disposta, exatamente. E aí acaba que o físico também, ele acompanha esse processo. Com certeza. E como é importante, né, a gente ver essa questão do físico, porque assim, o corpo, eu sempre falo, o corpo é templo, né? Então a gente tanto tem que cuidar de alimentação, a gente também tem que cuidar do exercício físico, mas tem a questão estética, que é bem interessante, porque é bom a gente se olhar no espelho e gostar do que está vendo. Então isso vai muito além do que é a questão somente de vaidade, né? Exatamente. E somente estética. Hoje você tem lá no seu consultório, você recebe hoje homens e mulheres, né, para tratamento corporal. O que as pessoas estão buscando exatamente quando te procuram? Então, eu trabalho com as maiores queixas, né, femininas e masculinas da gordura localizada, porque todo mundo quer emagrecer, mas quer emagrecer de forma saudável, né? Hoje, saúde virou uma prioridade mesmo. Então, muitas vezes, por mais que você emagreça, você ainda fica com acúmulo de gordura em determinados locais. Então, assim, eu acabo entrando com um protocolo inteligente, atuando nessas regiões, para poder melhorar e a pessoa se sentir melhor, porque, querendo ou não, né, a autoconfiança ela acaba impactando, né, nesse convívio social mesmo do indivíduo. Eu acredito que até no relacionamento, né, as mulheres se sentem muito mais assim, bonitas, seguras. Mais inseridas, né, também em todos os lugares, circulando melhor dentro de casa e fora de casa. Bacana. Você tem um protocolo que é super diferenciado. Fala um pouco mais como é que é esse protocolo, né, que você usa na sua clínica. É o Gluta Power Pump, né? Eu tenho um método Renata Lisboa que eu desenvolvi através de algumas estratégias para a gordura localizada e para o glúten, né? O do glúten, o famoso Gluta Power Pump, que é um protocolo que atua em multicamadas, atuando desde a camada mais profunda muscular até a superficial de pele. Porque o que a gente via, o que eu recebia muito em consultório, eram pacientes que já tinham feito alguns procedimentos em glúten, mas que não via durabilidade. Então, as pessoas não querem estarem bem apenas naquele momento, né? Elas querem ver uma progressão. Então, quando você atua desde essa camada mais profunda, você tem uma durabilidade muito maior, de forma muito mais natural e saudável também. Bacana. Agora, isso assim, né? Na verdade, o seu protocolo e esse tratamento estético, vamos falar assim, ele é uma soma desse cuidado que a pessoa tem com a dieta, com a sua alimentação, com o estilo de vida. Com o seu estilo de vida, né? Então, assim, ele sozinho, assim, nunca anda sozinho, né? Tem uma soma. Não tem como. Né? São vários fatores que ajudam a pessoa a ficar bem, né? Exatamente. Então, o que eu vejo muito lá no consultório é essa virada de chave. Muita gente chega até a mim querendo estar com o bumbum assim, querendo estar com a definição, com a hipertrofia, mas não está querendo aquele trabalho a 4 mãos, que também depende muito, né, disso. De estar treinando, de estar se alimentando melhor. Então, todo mundo que me procura acaba tendo que entrar, na verdade, nesse estilo de vida para poder... Elas vão em busca de um milagre, na verdade, que você faça, né, o seu trabalho, mas... Exatamente. Na verdade, ela aprende que tem que fazer a parte dela, né? Exatamente. Eu acabo criando até amizade com os pacientes antes mesmo deles irem até a mim. Porque a gente fica nessa conversa e acaba que eles fazem essa virada porque começam a notar uma mudança positiva e aí tudo casa muito bem, porque não adianta a gente fazer um volume de glúten se o paciente ele não tem uma estrutura muscular. E aí ele só vai adquirir isso através do treino. É verdade. Então, do mesmo jeito que não adianta, a gente sabe que a gente tem a perda natural de colágeno, não adianta, por exemplo, fazer só o treino de musculatura sem fazer um bioestímulo de colágeno, por exemplo. Então, o bumbum vai ficar com o músculo forte, mas com a pele flácida. Então, é todo um conjunto mesmo que acaba agregando para um resultado maravilhoso. Bacana. E quem mais, assim, te procura? Eu fiquei curiosa. São mais as mulheres, com certeza, mas os homens também buscam esse tipo de tratamento? Os homens, eles estão, assim, bem antenados. Que tem abdômen também, né? Que você trabalha. Tem abdômen, definição, e os protocolos de hipertrofia que eu associo à estratégia de gordura localizada também. Então, assim, os homens, eles estão buscando também se cuidar, né? Para suas mulheres, para sua família, para esse meio social. Eles querem também se sentir bem. Mas ainda as mulheres buscam mais estarem cuidadas, com autoestima,
lá em cima. E também, né, vamos falar a verdade, o impacto do corpo, principalmente a questão da idade, sempre a mulher que sente mais, né? Sente. Então, isso, assim, a gente não pode negar, né? O Exatamente. homem tem uma estrutura bem diferente, cada testosterona, né, que ele mesmo produz. Então, o corpo é mais firme. As mulheres com a idade, principalmente, têm essa tendência de perder um pouco, a gente já nasce em desvantagem. Flácida. A gente já nasce em desvantagem, né? Com tecido mais frouxo mesmo do que os homens. Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte, né? Buscar esse cuidado realmente. E, Renata, em relação a você, né? Como modelo, assim, como exemplo, né? A gente tem que falar, gente, porque realmente, Renata, ela tem esse tempo de disposição, de treino, tem esse tempo também de trabalho, mas, assim, você tem uma rotina que é muito bacana. E hoje você já pratica, você já é crossfiteira, assim que eu posso chamar. Na verdade, não é bem assim, não. Na verdade, você é uma assídua, né, nesse esporte, que é muito bacana. Então, assim, lógico que você tem um resultado positivo, né, no seu corpo, mas como é que é a sua rotina para você se manter, né? Para as pessoas saberem como é que é realmente o dia a dia de uma mulher que tem um corpo bacana, que tem saúde, que tem disposição. Eu separo pelo menos uma horinha do meu dia para treinar. De segunda a sexta. Final de semana, eu estendo, se eu puder. Então, assim, eu procuro durante a semana ter uma alimentação equilibrada, sem privações, porque eu já construí uma musculatura que me permite ter não ter uma dieta tão restrita. Então, eu consigo me alimentar, sair para jantar durante a semana, comer uma sobremesa, mas eu mantenho uma atividade física regular. E eu sempre brinco que mais vale 5 dias de você treinar fofo, treinar meio leve, do que apenas um dia na semana treinando com performance. Porque Sim. A constância é o que traz toda a diferença. Então, tem dias que eu acordo, mais ou menos, mas não deixo de treinar. Então, a alimentação é equilibrada, beber bastante água. Eu gosto muito de dormir cedo. Isso é muito bom eu durmo no mínimo 8 horas por dia. Então, evito beber tanto, bebo bem pouco, para falar a verdade, e me divirto. E no outro dia estou super disposta para treinar, para curtir o dia. E ainda há tempos de cuidar dos filhos, né? Nossa, meus filhos são minha prioridade. Eu, assim, não falto nada na vida deles, de nenhuma apresentação, de levar na escola. Eu gosto muito da maternidade e vou lhe dizer, esse meu estilo de vida, esse autocuidado, ele favorece muito para que eu consiga ter essa disposição e estar abraçando marido, filho, casa, maternidade e vida social com minhas amigas, que eu também tenho. Oh, que bom, gente. Isso é o modelo ideal, né? Que a gente pudesse colocar na nossa vida, distribuir, porque os pilares são importantes, né? Pilar família, pilar amizade, pilar social, profissional, tudo isso faz parte. E também de saúde, né? Com certeza. Isso é muito positivo. Agora, assim, tem algum caso de alguém que já foi te procurar? Porque, assim, agora tem a onda das canetas, né? Vamos falar aí que a maioria das pessoas, eles realmente buscam esse emagrecimento, vamos dizer assim, com mais rapidez, ou não quer fazer tanto empenho. A caneta, né, ela vai tirar a fome, mas ela não muda a mentalidade nem o comportamento. Qual é o seu ponto de vista sobre a caneta? Eu acho que a caneta ela é muito bem-vinda, desde que haja um acompanhamento de um profissional muito bem preparado. Porque o que é que eu vejo de muitos pacientes que chegam até a mim é que eles se automedicam. Sim. Né? Eles pegam a outra receita, eles pegam aquela dosagem que já está tirando outra pessoa, a fome, né? De uma pessoa que muitas vezes ela nem precisava estar tomando. Então, assim, a pele acaba não acompanhando, acaba tendo uma degradação de colágeno. Então, assim, não adianta você querer sanar uma dor sua, que é de um sobrepeso, e gerar uma outra dor, que é aquela flacidez, que você acaba também se restringindo até com as vestes, se sentindo mal. Então, tudo tem que ser o equilíbrio mesmo e ter um acompanhamento mesmo de um profissional. E a harmonização, então, você acha que contribui para essas pessoas que estão nesse momento usando a caneta? Com certeza. Porque existe, né, a pessoa, de fato, ela consegue perder, né, peso, ela fica mais magra, mas a flacidez vem junto, né? Porque o processo não tem treino, assim. Mesmo que tenha treino, também tem que fazer o seu procedimento, né? Então, o treino de academia, ele vai cuidar mais da parte muscular. Mas o que a gente está em questão, né, com a perda de peso,
rápida, num curto período de tempo, é sobre a pele. O acompanhamento dessa pele nesse processo, que muitas vezes ela não consegue. Então, o ideal é a gente preparar essa pele mesmo, através dos bioestimuladores de colágeno, que é o que vão dar sustentação, firmeza, para que ela acompanhe esse processo de emagrecimento. Bacana. E não sofra, porque é muito pior depois a gente tentar reverter esse processo instalado de flacidez com um grau muito alto. Muito alto, né? Mas, por exemplo, se a pessoa não fez esse trabalho, né, de iniciar fazendo essa harmonização, ela pode, depois de um estado que ela já usou a caneta, ela já emagreceu, né? Ela fazer essa harmonização ainda consegue melhorar? Consegue. E é impressionante. Não é a mesma coisa de quem começa de forma profilática, de forma preventiva. No entanto, eu tenho um exemplo de uma paciente que ela passou por isso. Ela emagreceu muito no curto período de tempo. Ela tem uma flacidez muito grande, importante mesmo. E hoje ela vem buscando tratamento. Ela esteve lá essa semana e eu não acreditei com o resultado dela. A gente ficou assim na clínica, meu Deus do céu. Que bom, né? Graças a Deus. Mas muda muito de questão de organismos, de corpo, de metabolismo? Com certeza. Ela agora está se preocupando em comer mais, porque ela era uma paciente que estava desnutrida. Tanto que acontece, as né? primeiras sessões dela, eu não vi muito resultado, nem ela. E ela não treinava, né? Não, ela ainda enrola muito no treino. Mas ela está se preocupando mais em se alimentar melhor, porque não adianta um paciente desnutrido vir fazer um bioestimulador de colágeno que não vai ter absorção. E perde justamente o que a gente está falando, né? Que é unir a estética, autocuidado e também performance, você tem energia. Nesse caso, a energia está super baixa, né? Exatamente. E aí, com certeza, a pessoa emagrece, mas ela talvez não tenha essa vivacidade, essa alegria, assim, aquele prazer da vida, né? Que isso é bem importante. Por isso que tem que ter o equilíbrio, né? Com a gente certeza. tem que estar preocupado com isso, porque tudo acaba também impactando a saúde mental. Exatamente. Então, não adianta, ela veio para mim a primeira vez com a queixa de gordura localizada, ela não se despia na frente do marido, ela não ia à praia, ela nem chegou a se matricular na academia. Eu precisei começar esses protocolos com ela, assim, me adequando, porque também não adianta eu falar assim, olha, eu só vou te atender se você for para academia. Sim. Né? A gente também tem que ter esse bom senso de ter que estar adequando e incentivando e não desmotivando. Então, ela começou a fazer um treinamento em casa e aí depois ela partiu para as canetinhas, acabou usando uma dose muito alta e a outra queixa acabou vindo logo em seguida, que foi a hiperflacidez. Então, é por isso que a gente tem que ter o cuidado de estar ali, né, equilibrando os pratos para dar tudo certo. Não adianta só cuidar do corpo. Não, é a cabeça. E não estar com a cabeça bem, né? A mente, as emoções, isso tudo. Eu sempre trago esse assunto aqui, porque tem que estar junto, né? Tem que estar junto. Eu fico até com vontade de fazer psicologia, porque eu acabo me envolvendo demais, né? Eu não vejo o paciente apenas o corpo, mas eu gosto muito de, na minha avaliação, entender o estilo de vida, entender a dinâmica e adequar os meus protocolos à dinâmica de cada um, porque a gente sabe que a vida ela é individual, cada um tem a sua rotina de moradia, de dinâmica de trabalho, de horários, então a gente tem que adequar, tem que ter esse cuidado. É verdade. E nem todo mundo. Tem pessoas até que desistem, né? Porque justamente tem uma rotina que às vezes é uma correria, mas se de fato, a gente tem que dar essa prioridade. Exatamente. Né? Em algum momento da vida, a gente tem que deixar para ter esse autocuidado. Porque o autocuidado que a gente está falando aqui, ele é saúde, gente. Então, assim, antes de tudo, antes da estética... Primeiro, segundo, terceiro é saúde. Primeiro pilar é saúde, né? Porque, de fato, a saúde ela vai ser aquela energia. É como a semente que vai ser nutrida e, a partir daí, vem a árvore, vem as flores. Vai florescer, vai vir a beleza, vai vir a parte estética, de Exatamente. fato. Que aí é um resultado incrível que nos motiva a continuar. Porque tem isso, né? Quando você vê um resultado positivo, você fica mais motivado a continuar. Eu acho que isso deve acontecer sempre. Por isso que você disse que você incentiva as suas pacientes e elas começam elas têm constância na vida delas disso. Elas né? me mandam mensagem de academia, dando feedback assim de como elas estão felizes, do abuso às vezes que sofriam um pouco dentro de casa, no trabalho, de como ela conseguiu dar a volta por cima. Então isso eu acho que é o mais importante, assim, o que mais mexe com relação ao meu lado profissional é a mudança mesmo, essa virada de chave para um estilo de vida onde você comece a se enxergar e se priorizar.
É verdade, é importante, né? E assim, você já tem filhos já grandes, né? Vai fazer 20 anos o meu mais velho. Que maravilha. E eles também têm rotina de treino? Sua família acaba tendo também esse mesmo... Vamos dizer assim, porque a gente acaba contagiando o nosso ambiente, como a gente falou, né? E aí, como é que é esse dia a dia? Você tem esses parceiros também? Demais. Os meninos com 7, 8 anos, eles começaram a fazer crossfit comigo, quando eles tinham 7, 8 anos. E assim, eles sempre me viram nesse São processo. 3, né? Você São tem 3. mais 2 enteadas, que você disse. Mais 2 enteadas. Então, na verdade, eles desde pequenininho, eles sempre acompanharam, né, esse prazer que eu tenho de cuidar de mim, de me priorizar, de fazer um treino, de me alimentar bem, de suplementar. E aí, isso hoje em dia faz parte da rotina, né? O marido, por exemplo, ele achava, meu Deus do céu, o fim eu treinar tantos dias na semana. E há muito tempo ele já tem essa rotina já dentro também da né? vida dele. E ele vê o quanto que é saudável, você não precisa ficar lá se acabando todos os dias. Mas uma caminhada na praia também, um dia ou outro, eu acho que vale muito a pena. Não é sobre excessos, né? Não é sobre excessos. É sobre você tirar um tempinho, né, das 24 horas para você cuidar do seu corpo, de sua saúde. Você acaba passando o seu dia, o seu final de semana muito mais feliz. Bacana. E você hoje, assim, dentro de toda essa dinâmica, essa experiência que você tem hoje, o que você diz para as pessoas que estão aí em casa e que ainda não começaram a olhar para si mesma, estão naquele processo ainda de se autodescobrir, de iniciar um processo? Qual é o primeiro passo que você acha que é essencial para elas? Eu acho que o momento é sempre hoje. Não esperar para segunda, não esperar para o outro mês. Segunda eu começo, né? Acaba com essa conversa. Nunca é tarde agora, demais. Né? E o melhor momento é sempre hoje. Eu sempre falo isso. Exatamente. E manter uma constância. Tudo na vida é constância. Então, se você se acostuma a beber bastante água, dormir bem, isso faz parte de forma natural, né, da sua vida. Então, você consegue viajar e consegue levar também essa constância. Exatamente. Quando você pratica isso. E acaba sendo prazeroso. Tem dias que você não quer fazer algumas coisas, mas pior é não fazê-las. Exatamente. Né? Não, é tudo dar resultado, né? O fazer te dá um resultado e o não fazer também. Sim. Depende do que você quer, né? Exatamente. Então, exatamente, depende tem que avaliar, do seu objetivo. Né? Porque a escolha de não fazer também vai trazer, né, um resultado. Exatamente. É bem sobre isso. E uma coisa legal, assim, que a gente tem que lembrar também é que todo mundo, como você disse, o momento é o agora. E não precisa ter correria, né? Não precisa ser aquela pressa louca em busca de um milagre. Porque, assim, quando as pessoas despertam, eu acho que esse que é o grande problema da maioria das pessoas. Quando elas despertam para querer um autocuidado e querer, de fato, né, buscar emagrecer ou mudar seu estilo de vida, o problema é que elas querem tudo para ontem. E não é assim que funciona. Tem que curtir o processo. É gradativo. E o segredo é esse. Curtir o processo. Exatamente. No começo não vai ser gostoso. Acordar cedo, mudar a rotina, ter a disciplina de todo dia ir para academia, né? Tudo isso vai ser um processo que você vai trabalhar o seu mental, porque a gente tem isso, né? A gente tem um tempo, porque o cérebro está acostumado àquela rotina que você já tinha. Então, não vai ser de um dia para a noite. Ele tem que primeiro entender que é o que você quer realmente, repetir, para depois ele começar a falar, não, um novo hábito está se instalando aqui. Exatamente, e curtir o processo e reconhecer, né, cada passo que ele vai dando. Reconhecer as mudanças, né? A evolução do corpo, porque as pessoas às vezes se massacram muito, né? Se culpam e aí acabam desistindo. Porque pensam, não, eu não cheguei onde eu queria. E, na verdade, ele está chegando, ele está galgando. Um pouco mais, né? E curtir o processo, ficar feliz a cada grama perdida, a cada ida ao treino, mesmo que não treine como gostaria todos os dias, que eu também não treino como eu gostaria todos os dias. E às vezes tem a gente que está acostumada a treinar. Até porque a gente não vive disso. Não é todo dia que a gente acorda com disposição, né? Eu sempre falo que é melhor um treino mal feito do que não feito. O importante é ir fazer alguma coisa. Não, e outra coisa, a motivação, ela te encontra lá. É incrível. É incrível. Quer você, hoje eu não tô muito bem, bota o tênis ali na porta. Primeiro que se você se sabota, né? São os segredos. Depois vai assim mesmo, sem vontade.
né? Ir lá na academia, vendo o movimento, bota uma boa música pra mim, música conecta. Pra mim também. Faz uma caminhada, gente, o seu corpo aquece, aí começa já os processos, dopamina, nananã. Opa, ó a energia chegando, uma vontadezinha vindo. Exatamente. Eu tenho uma brincadeira com os meninos, né, para incentivá-los nessa vida de treinar, de cuidar do corpo, que é todas as vezes que um de nós não está muito disposto para treinar, aí a gente fala, vamos pelo menos fazer 3 de 8. Que é descer fazer 3 séries, 3 exercícios de 8 repetições. E isso nunca acontece. A gente sempre acaba indo Sempre muito vai além. mais, né? Então, isso é uma brincadeira que virou dentro da minha casa e que funciona muito. Quando a gente não tá a fim de ir, aí um fala, vamos pelo menos 3 de 8. Olha, um E segredo dá muito dentro da certo. minha área, né, de treinar pessoas, desenvolvimento humano e, né, terapia também, eu sempre falo o seguinte: primeiro você tem que ter uma meta muito clara do que Sim. você quer, sabe? Se você quer emagrecer, quanto você quer pesar, não é sobre o que você quer perder, mas sobre como você quer estar. É um O primeiro resultado ponto positivo. que você né? quer. Exatamente. Quando você tem essa clareza, você também estabelecer algumas estratégias é legal para te motivar. Porque vai ter horas que vai ter os altos e baixos. Você vai querer desistir, vai ter aquela preguiça, vai ter a Exatamente. autossabotagem, porque sempre tem, gente, para você mudar de vida, a autossabotagem tá ali, ó. É uma sombra esperando o mínimo que você tem ali, né? De aquela hora que você tá na dúvida, que ela chega. Parece uma voz positiva, uma voz negativa. Então, quando você tá muito decidida decidido do que você quer, você vai fazer, independente, né, do dia não bom ou bom. Aí você se estabelece uma disciplina. E aí a disciplina ela vai indo e vai tendo essa constância que a Renata trouxe. E essa constância vai te levando aos poucos aonde você deseja. E isso não só na vida, a gente falando nessa questão de corpo e de questão corporal, de autocuidado, não. Isso em tudo. Exatamente. Né? Você querer aprender uma língua, você querer profissionalmente mudar, né? Aprender algo, tudo. Sobre tudo, assim, na nossa vida. Isso é Focar, importante. né? Onde você quer chegar. Exatamente. E estabelecer que existem caminhos, né? Metas. E, assim, eu acho legal ter bons também, ter pequenos desafios. Porque eu, por exemplo, quando eu amo correr, eu não tô mais correndo como antes, né? Até por causa da lombar e tal, mas de vez em quando eu gosto de dar. Arrisca. Ai, é tão bom. E aí o que acontece? Eu estabeleço um mínimo, porque senão a vozinha da preguiça vai falar, não, pra quê? Nananã. Então eu digo, não, pelo menos, como você falou, pelo menos 8, colocar né? metas. Coloco uma pequena meta como desafio e ali, só em atingir aquilo já tá. Tá, né? excelente. Já tá feito, já tá bom, né? Eu sempre costumo, né, comparar. Ninguém vai numa maratona de primeira correr 21K, né? Com certeza. As pessoas começam com as provas de 5 e elas vão evoluindo e curtindo o processo. Pelo menos assim a maioria. Então, a mesma coisa, a gente pode trazer isso para a vida, seja estética, tudo que a gente deseja, a gente traça algumas metas e a gente tem que ir na evolução. Exatamente. E não querer milagre, porque milagre não existe. Né? Essa euforia de querer o milagre, ela é muito passageira. A gente tem que pensar numa construção de hábitos, numa construção estética, corporal, até para a gente estar também dando um prazo, né, para o nosso emocional, nosso psicológico ir se adaptando e fazendo parte dessa jornada de construção. Com certeza, o psicológico, o próprio corpo, o metabolismo, ele tem um tempo, né, para você se acostumar com aquilo. Então, de repente, uma pessoa que está com sobrepeso, ela não vai ter a mesma disposição, empenho que uma pessoa que está com, né, assim, com menos peso, né, sem dúvida. E tá tudo bem, é respeitar realmente os seus limites, mas não deixar de estar ali fazendo, né? Exatamente. E isso é importante. E outra coisa também que é muito importante, que vale a gente lembrar, que é realmente, de fato, assim, não adianta falar a estética, vaidade, gente, isso é importante. Porque o ego, né, nós temos o ego dentro da gente, que é a questão do ser. Isso não está separado. O que não pode é ele ser maior do que tudo, né? Você colocar isso à frente de tudo, né? Né? Aí realmente, de fato, alguma hora não vai ser positivo. Mas usar isso, né? A vaidade, a busca por esse autocuidado de uma forma positiva, isso sim saudável. É saudável, muito. E para o mental, como a gente trouxe, só reforçando. E também para o emocional. Porque você gostar de você, pensa aí, uma pessoa que se ama, ela é tão forte. Não, ela se posiciona, ela é forte. Ela é forte. Ela é corajosa. Exatamente. Então, você começa Até a postura é outra. Tudo é outro. O entrar. Exatamente. O meu paciente, quando ele começa na primeira vez na avaliação, pro final é impressionante. Eu preciso gravar essas posturas, como eles chegam e como eles
já estão na quinta sessão lá comigo. É. É outra postura, é outra autoconfiança. Exatamente. Que isso se reflete até no modo de falar. Com certeza, porque o corpo fala, né? Fala. Então, assim, o tempo inteiro, quando você está assim, você nutrida de você, né? Vamos dizer assim, você se gostando, é tão bom, porque, gente, a mente, ela flui, a sua palavra, a sua confiança, a sua postura, e você tá com o coração muito mais aberto, eu acredito, assim, até de entender. Por isso que eu sempre falo, assim, quando você cuida de si mesmo, você se abre melhor pro outro. Porque não é que você se abre no sentido de permitir qualquer coisa. Não. Você até aprende a frear, na verdade. Sim. É você saber que você pode contribuir, porque você tá com essa energia, você tá se sentindo bem. Você consegue se posicionar melhor, né? Exatamente. Você tem mais autoconfiança pra isso. Autoconfiança. E aí, de fato, a gente acaba ajudando mais outras pessoas, né? Exatamente. Um filho, um amigo, né? As pessoas que estão próximas, né? Não precisa ser uma comunicadora para estar fazendo isso, né? Exatamente. E aí você trouxe isso que até mesmo o seu meio, os seus funcionários, com certeza eles devem levar isso até para casa deles, né? Leva isso até para casa. Eu tenho um contato com alguns que já não estão mais comigo e, assim, sempre me dando feedback. Olha, eu ainda continuo treinando. De terem aderido, né? Essa prática de cuidar de si. Então, eu acho muito importante, independente de onde você esteja trabalhando, se você tem 15 anos, se você tem 60 anos, eu acho que o momento é sempre agora. Com certeza. Já que você falou de idade, é importante perguntar, né? Assim, para quem quer fazer harmonização corporal, por exemplo, existe idade limite para isso? E não, peso? Não é que... Tem alguma restrição? A gente tem um bom senso de começar a fazer a harmonização em adultos. Sim, claro. Eu digo isso porque eu já recebi uma paciente adolescente que foi com a mãe e eu falei para ela, eu tenho um filho da sua idade e eu jamais faria isso no meu filho. Claro. Porque eu acho que é sobre estilo de vida e não sobre a estética de forma isolada. Exatamente. Então, assim, não é que tenha uma idade para começar, mas, por exemplo, a gente sabe que a mulher, o ser humano, ele começa a perder colágeno a partir dos 25 anos. A mulher, ela sofre mais. Por isso que eu acabo falando mais da mulher. Então, a partir dos 25 anos já começa... A gente começa a ter perda de colágeno. Eu pensei que fosse um pouco mais tardio isso. 25 anos. A gente começa a ter perda de colágeno e, assim... Mas existe uma área que é mais, assim... Que sofre mais? Que sofre mais? O glúteo sofre mais com a perda do colágeno. Porque ele tem volume, ele tem peso. As pessoas costumam deixar ele bem solto, né? É verdade. E aí tem a ação da gravidade atuando. Então, tem a questão também do comprometimento, né, de circulação vascular, linfática, porque a gente fica muito tempo sentada. Sim. Às vezes a gente não está numa boa postura. Então, ele sofre bastante. Muitas vezes, quando você se dá conta, ele já está num processo que precisa de vários cuidados. Então, eu acho que essa questão sofre bastante. Mas existe um limite, assim, de idade máxima para começar isso ou qualquer pessoa? Assim? Eu tenho paciente idoso. Ah, que ótimo. Então, consegue também estimular, porque, de fato, a parte de colágeno do idoso já está bem comprometida, né? E por isso que existem protocolos diferenciados que vão se adequar a cada realidade de pele, de idade, de necessidade, de demanda de cada um. Então, assim, existe um protocolo para uma mulher adulta, jovem, uma mulher madura, a mulher idosa também. Então, os protocolos, eles são muito individualizados. E, assim, eu sempre costumo dizer que os meus protocolos, eles sofrem alterações, modificações e evoluções de acordo com a evolução do meu paciente também. Bacana. Então, não existe um protocolo engessado. Sim. Né? O protocolo, ele tem que acompanhar a evolução, né, de cada pessoa, de forma individual. Você já falou todos os tratamentos que você atende na clínica? Eu atuo na parte de celulite, né, o protocolo de subcisão. Os meus protocolos, eles têm sempre algumas tecnologias aliadas, né? Tudo para potencializar. Ajuda muito, né? Acaba potencializando. Demais. Então, assim, tem a subcisão power, que eu faço a técnica de subcisão, né, para cortar aquelas fibroses. Então, eu já faço elas com enzimas específicas. Tem os protocolos de definição, que muitas vezes eu associo com de hipertrofia, né, que nada mais é do que aporte de aminoácidos e peptídeos que estão lá fora do país fazendo muito sucesso, né, porque sabe-se, já é comprovado que eles ajudam a gente a produzir mais hormônios, a gente também construir a musculatura sem precisar ir para um hormônio, sem precisar ir para
alguns suplementos que ainda não são tão bem estudados. E é local essa aplicação? Ela é local e ela é corpo? sistêmica. Ah, bacana. Tem a local, tem a sistêmica. Vai depender muito Uhum. do objetivo. Ah, muito bom, hein? É. Gente, eu fiquei curiosa, quero todas. Tem muita coisa. Agora, quanto tempo demora? Quanto tempo? A aplicação ou o resultado? Não, assim, as pessoas elas demoram, é um tratamento longo, é um tratamento curto? Não. Depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa. Depende do tipo mas de tem um mínimo, né, de enzima. sessões, assim, que a pessoa vai. Geralmente, 5 sessões a gente já tem um excelente resultado. E vou lhe dizer, eu tenho alguns protocolos de pessoas que querem não tanta coisa, assim, né? Que já estão, assim, em processo de autocuidado, que com uma sessão a gente já tem excelente resultado. Uma Bacana. sessão você já vê o resultado. Você trouxe alguma foto pra gente ver, não, né? Trouxe? Ah, eu era pra ter mandado pra o Igor. Será que dá tempo? Ela Eu esqueci consegue de mandar? selecionar, eu vi agora aqui. Não tem problema, não. Tá ótimo. Pega aí, Se pega. tiver... Pode mandar? Banjo, Ju, eu quero. Você manda pra... Gente, vale a pena, porque assim, de fato, eu vi algumas fotos. Renata vai falar daqui a pouco o Instagram dela pra vocês acompanharem. Sim. E tem resultados incríveis, gente. A gente tá falando de algo que parece que é um sonho, mas é real. É real. É Graças real, a né? Deus. Que bom. E assim, né? E você... As pessoas que estão fazendo esse protocolo, por exemplo, ela consegue... Você falou que tem... Ela muda o corpo, mas ela permanece. É algo que tem que fazer umas revisões. Como é que é isso? Na verdade, todo o processo corporal ele é uma construção. Né? Uhum. Você não tem como construir um glúteo e parar de treinar. Não tem como você querer ter um abdômen, um corpo mais definido também, sem ter esses hábitos de alimentação, de saúde. O bioestimulador, o ácido hialurônico, são produtos que o corpo da gente produz e reconhece. Ótimo. Então, aos poucos, ele vai sendo reabsorvido. No entanto, quando você começa a fazer um trabalho a nível muscular, por exemplo, de glúteo, esse trabalho a nível muscular ele não vai se perder. Porque um glúteo hipertrofiado você vai manter com alimentação, com rotina de treino, e você vai dar continuidade a ele. Ótimo. A mesma então a pessoa coisa- ela precisa também ativar esse glúteo, Ela né? precisa Fazer um ativar, exercício, suplementar. Ah. De vez em quando, lá na clínica, para a gente fazer um aporte de aminoácidos e peptídeos que dão um resultado ainda maior do que apenas o treino por si só. Não tem como a gente construir um corpo sem estar alimentando essa musculatura para ela estar desenvolvendo. E a mesma coisa o bioestimulador de colágeno, né? A gente tem uma degradação natural do colágeno, então Com certeza. essa neocolagenase ela vai sendo construída, mas ela também aos poucos ela vai sendo degradada, então vez ou outra é importante a gente estar assim, fazendo esse estímulo de colágeno. Certo, entendi. Então, na verdade, assim, a pessoa pode manter, né? Faz Com o tratamento e depois de um tempo ela volta e faz mais um pouco desse estímulo. É isso? Mais ou menos. Quanto tempo dura? Quanto tempo dura a harmonização? Não, a pessoa, por exemplo, a pessoa que fez agora, ela vai precisar novamente fazer esse estímulo de colágeno quanto tempo? Sim. Um ano, um exemplo? Meses é o ideal, 6 Ah. em 6 meses. Fazer um bioestímulo de colágeno, ou uma vez por ano, mas o ideal é de 6 em 6 meses. Entendi. A depender da idade. Então, claro. isso é o Sim. que vai tornar o protocolo individualizado. E também depende do estilo de vida da pessoa? Depende da pele da pessoa. Do Depende estilo de do vida, nível né? de Se ela flacidez, treina, do o que ela estilo de come. vida. São vários fatores. Por isso que a avaliação, assim, ela é muito criteriosa. E ela é multifatorial. Então, a gente tem que olhar desde o estilo de vida até a pele mesmo. Eu tenho uma paciente que ela é idosa. Nossa, o tônus dela é maravilhoso. Que Queriam maravilha. muitas mulheres de 40 anos ter aquele tônus. Então, Isso é muito bom, porque assim, né, as pessoas, na verdade, estão cada vez envelhecendo mais tarde, né? exatamente. Então, já que já está sendo mais tarde, a gente quer se manter bem, né? Então, Exatamente. já que estamos aqui, vamos brilhar. Vamos brilhar. É bem isso. Bacana. Agora, dá dicas, assim, pra gente, porque uma vez você me deu uma dica super interessante sobre a questão do bumbum, que você disse, olha, a gente tem mania. A gente tem, assim, a gente precisa cuidar um pouco até da gente dentro de casa, né? Da nossa rotina. Dá dicas, assim, pra gente, né? Quem tá em casa. Por exemplo, você falou a questão da calcinha. Que tem que ser o ideal, que seja aquelas grandes. Fala aí, Mac, que você vai falar melhor que eu. Então, a gente usa sutiã para segurar a mama, que tem um volume muito menor do que o do bumbum. E o bumbum a gente costuma deixar à vontade, muitas vezes, com aquelas calcinhas menores. E isso não é o ideal. Porque a gente tem a perda de colágeno natural, a gente tem a ação da gravidade, a postura de estar muito tempo sentado. Então, o ideal é, no dia a dia, usar uma calcinha maior,
que sustente, né? Um sutiã de bumbum, digamos assim. Pra sustentar, Pra né? sustentar. Engraçado isso. Gente, ela comentou comigo, eu fiquei assim, que é interessante, porque de Eu fato, educo né? todo mundo, até aqueles que não viraram meus pacientes, com relação ao uso da calcinha adequada para Bacana. segurar o bumbum. Bacana, bacana. E aí, gente, tudo ok? Conseguiu a foto? Bacana. E vem cá, como é que é essa calcinha? Ela tem que ser aquela calcinha short ou ela tem que ser um pouquinho maior, tipo bermuda? Ela pode ser uma calcinha tipo cuequinha, tipo shortinho também que pode. sustente o bumbum, né? Que sustente o bumbum. Você tem que perceber que ele sustentou o bumbum. Então, normalmente essas lojas, né, de lingerie, elas já estão aderindo essa moda, né, de sutiã de bumbum, que é muito importante e faz muita diferença. Pra dormir também? Para dormir menos Ou mal. pro dia a dia? Mas pro dia a dia é importantíssimo, ainda mais que a gente fica muito tempo em pé ou E o sentada. abdômen, né? Teve uma fase que as pessoas começaram a usar aquelas cintas pra treinar, né? Foi bem uma febre. Agora eu não vejo tanto. Também é importante usar cinta? Ajuda? Ajuda nesse processo de emagrecimento, de a gente deixar a pele coladinha. E também é importante a calcinha no umbigo, no dia a dia. Sim. Aquelas calcinhas, eu tenho muitos pacientes que chegam tem com aquela um pouco de barriguinha compressão. quebrada Sim, por sim. conta dessas vestes É verdade. inadequadas. O corpo ele vai se modelando, Ele vai né? se modelando, então ele forma ali uma dobradiça. Aham. Que o paciente, ele senta, a pessoa ela tá sentada e tá com aquela calcinha baixa, quebrando, dividindo o abdômen. Então, essa veste, a postura também é muito verdade. importante. Postura, né? Apesar que assim, a maioria das pessoas acabam trabalhando ou muito tempo em pé ou muito tempo sentada. E a postura? Aí a postura, de Aí a fato, postura com principalmente veste. abdômen também, né? Você tá com a postura ali mais relaxada com o abdômen. Então é legal se usasse a cinta, então. Eu gosto Apesar muito que é da um pouco cinta. desconfortável, né? Então, mas tem umas calcinhas de compressão que elas ajudam muito e Que são pode substituir muito a cinta, né? confortáveis. São. Então, assim, quando a gente está fazendo um protocolo que precisa de enzima, então a gente usa a cinta também para aumentar o contato do tecido adiposo com as enzimas. Então, ela acaba acelerando o processo. Então, por isso Bacana. que a gente tem todo um cuidado de estar vendo assim, tudo que pode acelerar, né? Sempre prezando pela saúde, pelo conforto também, mas sem deixar de pensar em como potencializar. Sim. Então, essa questão da veste, de estar com a calcinha, fazendo a compressão, em culote, para quem está fazendo tratamento de culote, por exemplo, de celulite, é muito importante. Bacana. Conseguimos as imagens, ó. Gente, olha a diferença, né? Aqui, fala um pouco dessa paciente. Quando ela chegou, qual que foi que você fez? Então, essa paciente, ela tinha uma queixa de que ela não conseguia diminuir a gordura abdominal. Ela conseguia fazer essa definição lateral, Sim, mas ela tinha um bolinho ali que ela não conseguia. Uhum. E aí a gente começou a fazer um trabalho para gordura localizada, a princípio, focando nisso, e assim ela teve um resultado tão bom. Esse trabalho foi para queima de gordura? Foi para esculpir mesmo o abdômen, para queima de gordura e também fazer uma hipertrofia de abdômen. Repare que ela morria de vontade de ter aquelas entradinhas ali. E ela ficou achava ótimo. que não Inclusive, poderia. ela diminuiu um pouco, né? Além de ter a definição, eu vi um pouco, né? Não sei se tem realmente, se foi essa... Aqui eu tô vendo ela um pouco mais magra. Um pouco Ela menos emagreceu gordura lateral. Totalmente. E vou lhe dizer, tem mais de um ano que ela fez esse protocolo. Eu encontro com ela. Ela tá muito melhor. Ótimo. Ela vive falando. E a partir daí, isso é um estímulo para ela continuar, né? De repente, o autocuidado com mais ênfase, né? E engraçado que outro dia ela viu essa pastora, ela falou, por que você não me chamou para colaborar? Eu amo ver essa minha evolução. Ela ficou muito maravilhosa. E até hoje. Agora, ela quantas conseguiu sessões manter. foi nesse 5 caso? sessões. 5 sessões é o suficiente. Totalmente. Maravilha. Foram 5 E sessões. assim, são 5 sessões de intervalos? Como é que funciona? Intervalo de 8 a 15 dias, mais ou menos. Depende do que a gente utilizou naquela sessão. Bacana. Mas assim, uma pessoa como ela, tá? Que vai fazer esse trabalho, ela também precisa estar associando a dieta junto com esse trabalho? Com certeza. Ela precisa estar associando dieta, ela precisa estar associando treino, ingesta de água. Porque tudo contribui para o resultado, Suplementação, né? suplementação que eu falo sempre é a creatina com whey. Bacana. Porque na correria do dia a dia, muita gente não consegue suprir verdade. a necessidade de proteína que o corpo precisa. Sim, sim. Então, um acompanhamento também nesse sentido, né, com um profissional que indique a quantidade de proteína, se precisa suplementar também é importante. Entendi. E existe, por exemplo, alguma dica para manter, assim, por exemplo, que dê mais durabilidade ao protocolo?
Tipo, a pessoa, sei lá, já pensa em fazer algo que ajude a manter mais tempo esse trabalho que você fez, né? Que ela acabou de passar. A rotina de treino. Que é o ideal mesmo. E então. o estilo de vida que todos conseguem entrar e fazer essa virada e passam a se E que gostar. não é nada muito radical, né? Pelo que você trouxe. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nada restritivo, porque a gente também quer viver bem, a gente não quer se privar de uma vida social, sem dúvida, né? de ir numa pizzaria com a família aos domingos. Pois é. Né? Tomar um vinhozinho, Tomar né? um vinhozinho. Que, por favor. Por favor. Olha só, um caso de glúten. Bacana, hein? Então, essa paciente, ela fez o protocolo do Glúten Esse Power é o que Pump, exatamente? Ah, sim. que é um trabalho... Esse é o que você mais é procurado? É esse É não? o mais esse procurado. protocolo? É o protocolo mais fisiológico, com maior durabilidade, né? Que atua em multicamadas, desde a camada muscular, que é mais profunda, até a pele. Então, Aí você faz exatamente o que, Renata? Pra gente poder entender. Ficou perfeito, tá? a gente começa... Vê que ela tem aqui uma falta, né, do glúten lateral e ela ficou bem redondinha, bem firme. E não tem um aumento muito grande, assim, Não. que eu vejo, tá? Algumas harmonizações, eu não sei exatamente qual a diferença pro seu protocolo, que eu acho que existem injetáveis ali, que eu não sei agora dizer como é que é. Você sabe me explicar, assim? Porque hoje existe um tratamento que aumenta o glúten, mas... Existe um tratamento... Eu acho até que fica muito maior, não sei se fica tão bem natural. Inflado. É o exatamente. PMMA, Esse eu achei polimetilacrilado. bem natural. Não tem uma diferença, assim. Claro que tem diferença, mas ficou muito bonito. E ficou harmonioso, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Pronto, pra mim aí é o máximo que tem que chegar. Deixar Bacana. uma coisa natural. É você ter um glúteo bonito que ninguém olha e fala, ih, preencheu. Então, normalmente, esses glúteos mais inflados são feitos com polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA. Sim. Que é mais perigoso, né? Outros nomes comerciais. Então, ele é um fator de exclusão dentro lá da clínica, no meu consultório. Eu não atendo, não realizo protocolo nenhum, né, nessa região glútea para quem tem, porque é uma substância que tem trazido bastante problema há muito tempo, não foi criada para isso. E, enfim, eu não utilizo, não recomendo e não atendo pacientes que tenham. Porque ainda vai atrapalhar seu processo, né? Até, né? Então, tá ali naquela região e eu não mexo. Claro. Bacana. Mas Prefiro vamos voltar para o seu, que eu fiquei curiosa. Olha só, gente. Vamos. Achei muito interessante. Então, você fez exatamente o quê? Como é que é esse tratamento? Então... Porque como é que você consegue deixar, então, esse bumbum mais firme? Parece que é mais firme, mais redondinho. Exatamente. Esse é um protocolo completo do Glúten Power Pump. São 6 sessões. Esse protocolo, onde eu começo aportando a nível local, em pontos estratégicos do glúteo max, que é o maior músculo que a gente tem na região glútea. Então, eu faço um aporte de aminoácidos e peptídeos nessa região. E a paciente ela tem que treinar, né, com sobrecarga, senão a gente não hipertrofia. Então, numa outra, eu faço juntamente com isso um processo também de... Mas ela consegue treinar na mesma semana que ela acabou de fazer? Com certeza. Bacana. Os meus protocolos são pensados em não tirar ninguém da rotina. Eles são adequados à rotina de cada um mesmo. Então, por exemplo, o paciente ele quer fazer um bioestimulador com ácido hialurônico com a volumização, então ele já vai treinar do glúteo, ele realiza, no outro dia ele treina membro superior, que dá o descanso. Então, assim, ninguém precisa parar de treinar, não. Aqui também você está trabalhando a questão do colágeno? Com certeza. Também tem esse processo? Com certeza. A gente trabalha aí em multicamadas, da muscular, intermediária até a superficial. E quanto tempo dura esse resultado? Então, eu tenho algumas pacientes que já fizeram há bastante tempo e elas mantiveram o resultado. Outras até melhoraram o resultado, né? Então, de vez em quando elas vão lá na clínica para a gente fazer mais um pouco de aporte de aminoácidos e peptídeos, que é totalmente saudável, não tem contraindicação nenhuma. Né? Os meus protocolos só são contraindicados para gestante, lactante e quem está em processo de quimioterapia. Né? Se tem alguma contraindicação, se tem algum perfil que não pode fazer, não tem. Não tem. Bacana. Então, são produtos que o corpo realmente reconhece. Sim. Então, são bem tranquilos. Muito bom. Renata, e assim, né? Quem quiser te procurar para fazer esses trabalhos, esses protocolos, fala seu contato, que eu acho que muita gente agora ficou curiosa. Quem não quer ter um bumbum desse? Pois é, então me acompanhem nas redes. Eu sempre estou postando um pouquinho sobre a minha rotina, né? Sobre os meus protocolos, sobre resultados também. É o Renata Lisboa, 2 Bs, o Lisboa e 2 As, o último A repete com underline.
Ah, bacana. Gente, a Renata sempre tem lá, né, mostrando os protocolos, assim como vocês viram agora. Então vale a pena seguir. Fora que o Instagram dela é muito bom, muito engraçado, porque o humor dela é maravilhoso. Eu adoro essas postagens. Tem de tudo. Tem treino, tem humor, tem dicas. Muito bom. Verdade. E é isso. E assim, né, você hoje, né, vamos falar da Renata mulher, Renata que tá aí, cheia de energia, maravilhosa. Hoje, para você, Renata, o que é ter uma vida em equilíbrio? É poder me priorizar, é poder dar atenção, né, à minha família e poder dar o melhor de mim, né, para os meus pacientes. É poder buscar, né, a melhor entrega que eu puder dar a todo mundo, na verdade, né? Seja aos meus colaboradores que estão lá na clínica, sempre recebendo o paciente, me ajudando, se preocupando com minha alimentação, em estar filmando, fazendo a mídia, em estar me auxiliando e, assim, poder ter saúde associado também a uma estética que me deixe confortável, Exatamente. me deixe com a maior confiança para eu me sentir bem, né? Mesmo com meus 43 anos. Que maravilha, viu? Ótimo. Você é um grande exemplo de mulher, né? E você trouxe isso, a estética confortável. Adorei o que você trouxe, porque a gente não tem que ser modelo de alguém, sabe? Tipo assim, eu não preciso querer ser Renata. De jeito eu nenhum. não preciso querer ter, sei lá, querer ser uma outra pessoa que tá na mídia. Eu tenho que ser Andréia, né? Dentro das minhas possibilidades, do né? seu Do meu biotipo, da sua rotina. Exatamente. Então, assim, cada um tem um corpo, né? Somos seres mesmo individuais. Tanto de corpo quanto de essência. E isso a gente tem que respeitar, né? Com certeza. Mas, claro que a gente também precisa estar aí cada vez mais tendo essa atenção, né? Do que eu preciso hoje, como eu quero alimentar, né, a minha vida para ela se tornar mais especial. Sim. Porque a gente está aqui, né, de passagem, É né? A gente verdade. não sabe quanto tempo a gente está aqui, gente. Então, já que a gente está aqui, vamos fazer um processo bacana, gostoso, prazeroso, que a gente, né, tenha tempo de sorrir, tenha tempo de sei lá, de fazer também outras pessoas, né, bem para outras pessoas, ser melhor família. Para a rotina, né? Exatamente. Eu acho que é o mais importante, é você É. trazer prazer para a rotina. Então, eu sempre falo, não adianta você estar dentro de uma academia se você tem um leque de esportes, de funcionais, de danças, de ritmos, que você pode estar se inserindo e se encontrando, como do mesmo jeito que não adianta eu só fazer um protocolo com alguém que treine regularmente, musculação, tal dia que não vai surtir um efeito, essa pessoa vai se desestimular. Então, a gente tem que entrar na realidade de cada um, né? Fazer todas as adaptações para a gente conseguir chegar na nossa melhor versão. Exatamente. Não é sobre ter o corpo de alguém, é você se sentir bem com o seu corpo. Exatamente, exatamente. E assim, né, a questão da mobilidade, né, é muito importante, porque às vezes, assim, a gente não tá falando de uma pessoa magra, tá? A gente tá falando de um corpo ideal. Não é sobre isso. É sobre o que eu me disse agora, né? Cada um buscar aquilo que te faz bem, né? Então, é buscar principalmente saúde e você estar bem com você mesma. Então, se você achar, você não precisa ser magra, pesar X quilos, ter aquele tal corpo. Não é sobre isso. Não tem padrões. Não é sobre o padrão, não é isso? É sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. Isso que eu quero frisar, gente, porque o Vida Equilíbrio é esse foco, né? Cada vez que eu falo aqui de emagrecimento, que eu falo de nutrição, que eu trago um psicólogo, que eu trago alguém da área, é para cada vez mais incentivar essa ativação de vida, Perfeito. Esse prazer de viver, esse prazer de se ver, esse prazer, né, de estar ali contribuindo, vivendo, trocando, e é sobre isso, né? É verdade. Isso é muito melhor. E uma coisa assim que eu não quero, antes de fechar, eu quero trazer isso, que eu vejo que você tem algo que é muito especial. Você é uma mulher que traz para sua rotina também, e você não comentou ainda, o seu momento de fé, o seu momento de estar ali se dedicando, né, orando, lendo. Fala um pouco sobre isso, que é um diferencial na sua vida, né? Nossa, eu sou uma mulher temente a Deus. E assim, do mesmo jeito que eu tenho uma constância, eu procuro ter constância nos treinos, eu acho que a minha maior busca é constância em estar me alimentando também espiritualmente através da palavra. E isso faz toda a diferença na minha vida. Eu acho que tudo que eu venho conquistando, eu atribuo principalmente a isso. A fé que eu tenho, a minha busca mesmo por Deus, de estar colocando sempre Ele à frente de todas as minhas decisões, me direcionando
e sendo também instrumento na vida daqueles que estão ao meu lado, no trabalho, em casa. Então, isso para mim eu não abro mão desse meu momento. Ah, é maravilhoso. Eu também tenho na minha vida isso. E eu sei o diferencial que é. Porque é uma nutrição, né? É uma nutrição importantíssima. Porque é uma nutrição que vai além daquilo que as pessoas veem, né? Exatamente. Porque a gente já não está falando do visual, a gente está falando de coisas de dentro. E principalmente que é algo tão sensível, né? Porque quando você fala de fé, espiritualidade, é muito individual também. E é um alimento, gente, que te leva para qualquer lugar, assim, é luz. Exatamente. Né? E cada vez que a gente se nutre sobre isso aí, a gente não é só falando de estética, né? A gente está falando do alimento da alma também, do espírito, né? É verdade. Isso é muito bom. E independente da religião que a pessoa escolha. Não é sobre Deus, não é sobre religião. Exatamente. É sobre essa energia maior que a gente tem que ter e que contribui para a nossa vida, para a nossa jornada, para todo esse processo que a gente falou e principalmente fortalece a família. Muito. Né? Que isso eu vejo que é uma força que une, né? Faz com que nossos filhos, nossa relação, os valores, né? Os nossos valores sejam fortalecidos. Isso é bem importante. Não podia deixar de falar sobre isso, Ave né? Maria, isso está inserido no meu dia a dia, na minha vida, na minha rotina, do meu acordar ao dormir. Ah, que bom. Isso é o seu segredo, eu acho, hein? Eu acho. Também. É a cereja do bolo. É a cereja, é verdade. Renata, muito bom te receber aqui, viu? Foi muito bom esse um bate-papo. Gente, ela tava aqui toda nervosa. Como é que vai ser essa conversa? Não, e aí, ó, uma mulher incrível. incrível. Me boicotar, achando que não ia conseguir. Você tentou, tá? Você tentou se boicotar. E aí, então, assim, dá umas dicas para as pessoas, né? Fala uma mensagem que seja interessante para quem tá em casa te ouvindo, né? Aproveita agora que as pessoas estão lá e a sua palavra é importante para cada um que está ouvindo. Então, vamos aproveitar esse momento, né, que o se cuidar está tão na moda e vamos aderir a essa moda, é uma moda saudável, é uma moda que você se prioriza e que você vai ter uma performance não só de treino, mas dentro da sua vida pessoal, dentro da sua vida profissional e tudo ao redor vai fluir. Pois é, gente, porque hoje nós não falamos, né, de estética, não falamos de vaidade, falamos de saúde, de autoestima, falamos de autocuidado, falamos de autoconfiança e falamos principalmente de performance, porque não adianta para você ter bom resultado, você tem que estar bem. A gente tem que estar confiante, tem que estar bem posicionada, como Renata trouxe, né? Exatamente. Então, assim, é alimentar todos os ciclos, né, que nós temos, tudo que a gente pode. Exatamente. É a gente buscar todas as armas que a gente pode a nosso favor, a gente tem que buscar. Com certeza. Renata, obrigada, tá? Obrigada por estar aqui. Débora, foi maravilhoso a nossa conversa. E é isso, ó. Mais uma vez, tá? Espero ter você em breve de novo, né? Porque a gente com certeza vai ter mais assunto aí para falar. Com certeza. Eu sigo te tendo como inspiração, te acompanhando também em redes. E foi maravilhoso estar aqui com você, falando desse tema. Eu venho acompanhando, né? Você colocando tanto incentivo, né, dessa questão do cuidado do cabeça, da mente, do corpo. E isso é maravilhoso. É um tema muito importante, que tem um impacto importantíssimo e muito positivo também na vida de todo mundo. É isso aí, esse é o propósito. Obrigada também, viu? Você é maravilhosa. Obrigada. E assim, né, somos fãs, né, uma da outra aqui, porque uma incentiva, isso é maravilhoso. Mulheres, na verdade, né? Uma mensagem para as mulheres, mas mulheres, gente, precisa disso. Uma nutrir a outra, união. Não é sobre concorrência, não. Se achar uma mais bonita, não, é sobre, sabe, a melhor coisa é quando a gente elogia outra mulher. É verdade. Né? Quando a gente fala assim, nossa, que mulher incrível, que bacana ouvir você, aprender com você, trocar com você, né? Então, assim, meu maior incentivo é esse. Você, mulher que está em casa, motive, né? Se motive a também estar elogiando outras mulheres, incentivando outras mulheres, porque essa é a nossa força, né? É verdade. A gente tem uma força muito grande, né? O poder feminino, muito. Né? E, gente, esse podcast não é só sobre mulheres, não, tá? Para os homens também. Existe também, né? Os homens que estão se buscando aí se cuidar, isso é maravilhoso. Esse é o caminho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi um podcast, sem dúvida, para falar sobre autocuidado. E não só momentos da moda, mas que ele seja constante na sua vida e que seja prazeroso. Que você curta o processo cada vez mais de se cuidar e se gostar. E eu fico por aqui. Me segue também no Andréa Cunha Oficial, que lá no meu Instagram tem muito conteúdo interessante para você.
Também aproveita, dá um like aqui nesse podcast se você gostou. Compartilha. E detalhe, gente, esse podcast, ele fica gravado. Então, se você não teve tempo de ver, né, viu rapidinho, vê novamente, tá? E passa para outras pessoas. E é isso, tá bom? Fico por aqui e até o próximo episódio. Grande beijo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.